Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Hoje é Naviéticos, para uma viagem científica. Ao longo de todos esses anos, a gente tem observado o trabalho incansável da ciência para poder estar se atualizando, se aprimorando, justificando aí anos de pesquisa, né, em prol do ser humano. Mas ela, em relação aos cristãos, ela sempre tem sido vista de forma um pouco preconceituosa, por conta de alguns assuntos que se contrapõem, são meio que inerentes ao lado da Bíblia. A ciência ela tem caminhado numa linha paralela ali com o cristianismo, mas o que nós vamos falar nesta noite? Em momentos em que esses caminhos se cruzam e a ciência tem comprovado evidências de que a Bíblia estava correta. Então, tem partes que a ciência está vendo, muito evidentemente, de que a Bíblia sempre esteve correta. Então, mesmo em pontos que eles são convergentes entre a ciência e a Bíblia, ainda tem pontos que são coerentes de concordância. É esses pontos que nós vamos estudar hoje. Aonde a ciência esbarra na fé, aonde a ciência tem que dar a mão à palmatória que a Bíblia estava correta, em que pontos há de equilíbrio, né, se a gente pode dizer isso. O programa de hoje está sendo gravado no dia 13, vai ser exibido no dia 15. Mas hoje, dia 13, é o dia do canhoto. Um enorme abraço a todos os nossos pensadores que são canhotos, né? E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o que a ciência explica sobre essa qualidade, né, de você, essa destreza de você ter habilidade com a mão esquerda. Bom, essa nossa viagem de hoje é uma viagem científica. Para esse feito, né, desvendar esse mito todo aí, todo esse trabalho aí, eu tenho, como sempre, aqui a ajuda do meu copiloto, o topetudo mais famoso do Brasil, que é o Renato Costa. Renato, boa noite. Tudo bem com você, Renato? Muito frio? Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave ética. Sejam muito bem-vindos a essa viagem científica. Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem aí a alçar voos cada vez mais distantes, né? Muito frio, sim, com certeza. Nossa, São Paulo tá batendo recordes. É, Renato, hoje é o dia do canhoto, né? Para quem está assistindo o vídeo, hoje, dia 15, é o dia do solteiro. O Renato também está solteiro aí, aliás, pensadoras aí que tiverem afinidade com o nosso topetudo aí, ó, podem mandar seus comentários lá. Deus vai mandar aí uma mulher encham de de Deus aí, comentários aí, por favor, né? uma Porque a mulher de gente Deus. quer Ele comentário, tá não esperando, importa o hein? que seja. Eu já profetizei que ainda em 2024 vai achar alguém, vamos ver. Mas enfim, dia 15 é o dia do solteiro, né? Que é o dia que você está vendo esse vídeo. Mas o dia que foi gravado, Não necessariamente, né? Que foi lançado o que vídeo, né? foi Às vezes lançado a o vídeo. pessoa pode ver depois. Exatamente. Mas o dia que foi lançado o vídeo, que nós gravamos o vídeo, melhor dizendo, é o dia do canhoto. E hoje, como nós estamos falando da ciência, o lado da ciência com a fé, né, a ciência com a Bíblia, o que a ciência explica sobre os canhotos? Diz que 10% só da população nasce canhoto, né? E depende de uma capacidade cerebral. Diz que assim, o cérebro da gente ele é dividido em dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, ele controla o nosso lado direito. E o hemisfério direito controla o esquerdo. Então, as pessoas que são canhotas têm aí uma diferença, né, do lado direito do cérebro que faz essa habilidade de desempenhar funções com o lado esquerdo. Até hoje eu não entendo como o Paul McCartney toca a guitarra, com a guitarra, ele troca as cordas da guitarra, né? A corda mais fina fica para cima e a corda mais grossa fica para baixo. As duas Mi, né? A Mi maior e a Mi menor ficam invertidas. E ele consegue tocar porque
Ele é canhoto, né? E o cérebro da gente dá um nó quando vê ele tocando daquela forma, né? Mas, já que estamos começando por esse viés aí, Renato, expliquei um pouquinho aqui, bem breve, sobre a ciência está falando sobre os canhotos. Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre os canhotos, Renato? Fala, tem algumas histórias aí sobre canhotos, né? A gente tem a história de Eude, né, que foi o rei canhoto, o juiz canhoto, né? Então foi numa época aí que havia lá 200 anos, se eu não me engano, né, que Israel estava sendo estava em juízo, né? E Deus mandou o rei Eude lá para resolver a situação, né? Eles tinham um conflito lá com os moabitas e tal. Então, lá no versículo Juízes, capítulo 3 no versículo 15 diz exatamente isso, né? Que Deus levantou o juiz Eude, que era canhoto. Né, no versículo 15 diz isso. E aí ele, né, foi lá, guardou a espadinha dele lá do lado, invertido, né? É, o, o destro, ele tira a espada de assim, né? Com Ele a mão direita. sacava a espada E pelo o lado esquerdo. canhoto, ele saca a espada assim. Certo. Então, quando ele foi visitar o rei lá dos Moabitas, ele guardou o punhal aqui do lado direito, né? E os guardas não tinham costume de revistar, porque todo mundo guardava a espada do lado esquerdo, né? Todo mundo destro. Então ele foi lá, né? Chamou o rei para conversar lá no particular. Quando ele chegou lá perto do rei, ele puxou o punhal com a mão esquerda lá, que diz, né, no versículo 21, e matou o rei lá, Moabita. Então aí a gente vê um feito, né, de um canhoto que, né, a própria Bíblia diz, né, que ele foi levantado para tirar o povo lá daquele jugo, né, que eles estavam dos Moabitas lá Trouxe atacando 80 Israel. anos de paz na. E aí é aquele ciclo, né? Israel fica em paz, depois começa a pecar e vem o juiz. Né? Então, Eude foi um dos caras que trouxe a paz para Israel. E tem uma outra história de juízes também, no capítulo 19, 20, que acontece uma história muito parecida com a história de Ló. Tem uns viajantes lá na cidade de Gibeá, que é da tribo de Benjamim. Eles estão lá na praça, aí chega um senhor à noite, né? Fala assim, poxa, vocês vão dormir aí na praça? Não, vamos lá pra casa, eu hospedo vocês. Aí ele vai, hospeda os viajantes, e aí a cidade toda vai bater na porta dele, querendo ter relações com os viajantes. Só que aí o senhor vai e entrega as filhas para os moradores da cidade. E aí eles abusam das meninas até o amanhecer. E aí no outro dia, quando as outras tribos de Israel ficam sabendo o que aconteceu, ali na tribo de Benjamim, eles juntam um exército. E ali no versículo 16 do capítulo 20, fala que tinha dentro desse exército tinha 700 canhotos, que eles tinham tanta habilidade com a funda que eles eram capazes de acertar um fio de cabelo com a pedra, de tão precisos que eles eram. Fio de cabelo, caramba, hein? E aí eles foram lá intervir aí nessa questão que aconteceu ali na tribo de Benjamim, porque não ficou bem visto aquilo dentro do povo hebreu, né? Aquele acontecimento dentro dali entre as tribos de Israel, né? Bom, então fica aí o nosso abraço aí a todos os canhotos e os pensadores canhotos aí. Hoje é o dia, nós estamos gravando aqui, é dia 13 de agosto e é o dia dos canhotos, fizemos essa homenagem aí. Explicamos o lado científico um pouquinho e o lado bíblico, né? Mas vamos ao que interessa. Vamos explicar aqui o ponto eh, de. Como que eu posso colocar, Renato? O ponto em que a Hum? ciência, o ponto de cruzamento, né? O eixo, onde a ciência e a fé se cruzam, tá? A fé e a ciência parecem caminhar sempre numa linha meio paralela, nunca tem uma concordância, mas a gente vai analisar que não é bem assim que está acontecendo ultimamente. Recentemente, a ciência tem se deparado com muitas evidências que comprovam que a Bíblia estava correta, sim. Né? A Bom, gente teve vários, né, acontecimentos da Arca de Noé, que acharam pedaços da arca, né? sim, com certeza.
Ariat, Ararat, Ararat, né? A na questão do Turquia, né? eclipse, né? Pois é, Aquele eclipse lá também. quando o sol O Sol parou. parou, né? Aqui está, Josué faz o Sol parar, então a ciência também, já falamos em Teve algum vários, episódio aqui, né? várias Mas a ciência, ocasiões. só para a gente ter uma ideia, existe uma religião que não sei se todo mundo sabe, mas ela se chama Cientologia. Até tem aí eu não sei se ainda o Tom Cruise faz parte dessa religião, mas ele encabeceu Eu acho que essa faz, porque religião. passou hoje no jornal É, comentando isso sobre o Tom então tá Cruise, lá né? ainda, né? Ele aí é uma das lideranças, né? Podemos dizer, porque há anos ele faz parte da Cientologia, assim como outros atores de Hollywood, tá? Mas basicamente seria o seguinte: a Cientologia, que tem por visão colocar a ciência de uma forma que seja equiparada a uma religião, ou seja, uma filosofia de vida, né? Eles colocam esse pensamento do cientificismo, ou palavrinha difícil, que é colocar exatamente isso, a religião, da, a ciência como uma religião. Aí tem lá doutrinas que seriam a imortalidade, né, a questão do homem ter capacidade de julgamento, de alterar toda a sua estrutura de vida, né? Ter uma autossuficiência, uma independência de Deus. Tem, por exemplo, intervenção cósmica, tem vários pontos que eles colocam ali nessa cientologia, e para justificar que a ciência do homem, ou seja, a própria inteligência do homem, é capaz de substituir Deus. O homem fica sendo uma fonte divina, né? Independente. Então essa seria a cientologia. Agora uma pergunta para fazer para você, Renato. A Bíblia, ela fala algo que justifique esse pensamento? Por exemplo, nós sabemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas será que não é muita prepotência dizer que nós também temos a mesma inteligência que Deus? A Bíblia fala de algum versículo que você pode trazer para a gente aqui que ou equipara ou então ela começa a distanciar de uma forma, né, distinta essas formas de inteligência, a do homem e a de Deus? Temos lá em Salmo 139, versículo 6, algo que fala sobre o conhecimento, né? Que na Bíblia não fala ciência, né? A gente fala sobre Salmo é Davi, né? conhecimento. Tem muitos salmos que foram escritos por Davi, né? Agora a gente. Essa sim, davídico, né? Para o mestre de música davídico, um salmo. Então deve ser dele mesmo. Versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Então, assim, diz, né, que o conhecimento ele vem de algo muito além, né, do alcance dele, né? Que ele não Conhecimento de consegue. Deus. Na verdade, a Bíblia não fala de ciência, fala de conhecimento, né? Tá. A Porque gente, é basicamente a mesma coisa. pela etimologia da palavra, né, é o que se traduz, né? Então, ele ali diz, né, que todo conhecimento vem de algo muito superior a ele, né? Que ele não tem como alcançar. Sim. Então, a gente entende que a sabedoria é de Deus, né? Deus que criou tudo, ele tem o domínio de tudo, ele é o detentor de todo conhecimento, né? Exatamente. É um Inclusive, reconhecimento que o salmista a gente tinha lá no escreve Jardim ali. do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que até então o homem não conhecia a parte ruim da história, vamos dizer assim, né? Ele tinha se limitado ali a algumas coisas que Deus tinha mostrado para ele e instruiu para que ele não comesse do fruto ali do conhecimento, né? Da árvore do bem e do mal. E a partir do momento que eles comeram ali, eles acabaram tendo um conhecimento, né? Maior ali, né? Das coisas, né? Inclusive eles são, né?
Eles se Achavam anteciparam, que seriam igualados a Deus comendo o fruto do conhecimento do eles bem se e do mal. anteciparam ao conhecimento, mas Foi de uma forma desobediente. como a própria serpente falou assim, ó, se você comer, você vai se tornar Deus, né? Você vai Sim, ter todo o conhecimento. E aí é a grande pegadinha aí da ciência, né? Vamos dizer assim. o homem é pego pela curiosidade, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer umas matérias, a gente separou algumas matérias aqui que fazem jus ao que nós estamos falando aqui. São momentos recentes em que a ciência tem se esbarrado com a fé, com questões religiosas, questões de fé, com a própria Bíblia, né? Acontecimentos bíblicos que a gente sabe, por exemplo, lá em Israel, Jerusalém, você tirar uma pedra do lugar, você vai achar evidências bíblicas, né? E ali é um local que está muito em pesquisas arqueológicas, né? Todo o tempo está sendo feito pesquisas arqueológicas nesse sentido de descobrir coisas ali em Jerusalém, em Israel, né? E a gente separou algumas matérias e eu vou colocar aqui o seguinte: o Renato está trazendo para a gente uma matéria muito interessante que fala o seguinte: arqueólogo comprova Bíblia, né, ao achar local onde o anjo matou soldados. Que história é essa? Essa história é uma história bíblica que a gente, o Renato depois vai dar detalhes para a gente aqui, mas onde o exército de Israel estava sendo afrontado por soldados assírios ali, e um anjo, tá? Ele foi capaz de interferir e matar 185 mil soldados. O que esse arqueólogo achou? O local onde esse acontecimento teria se dado, né? Então ele achou, hoje tem várias formas deles fazer as datações, né, de pedras, datações de solo. Ele conseguiu encontrar evidências ali, né? Aí está ali, lá, a descoberta se baseia na referência bíblica de 2 Reis 19:35, onde um anjo matou 185 mil soldados assírios para salvar Jerusalém. Muito E interessante, né, tem Renato? também Isaías 37, versículo 36, tem a mesma passagem. É a mesma passagem? Porque o segundo livro de Reis e o livro de Isaías, eles têm a mesma Sim. cronologia, vamos dizer. Então, muitas passagens que tem no livro de Reis, tem também no livro de Isaías. Interessante. E a gente vê, então, a ciência se confrontando com a realidade, com evidências arqueológicas que respaldam toda a, as publicações que estão evidenciadas nas escrituras sagradas, né? E não tem aquela velha questão, né, Renato? Contra fatos não existem argumentos. É, o mais interessante é que não só esse acontecimento, né? Constantemente a Bíblia está sendo colocada em xeque, né? Pela ciência. Os cristãos já têm um pouco desse preconceito com a ciência por conta dessas divergências, né? Desde da teoria do evolucionismo, a teoria da evolução, né? A teoria do Big Bang, tudo isso contrapõe muito o processo criativo, de criação de Deus. Então, assim, a ciência parece que o homem sempre está querendo ali justificar de uma maneira mais complexa a simplicidade com que Deus fazia as coisas. Não é verdade, Renato? Ah, sim, exatamente. Né? Porque assim, né? A Bíblia, né? Foi escrita, né? Muitos anos. E aí o ser humano ele vai ali estudando, vendo os conhecimentos, e aí acha que aquilo, né? Não tem uma fé assim, né? Ou crê em outras coisas além de Deus, né? E aí começa querer contrapor, né? E como a gente sabe, né? O mundo jaz no maligno, né? E o maligno, dessa mesma forma, ele começa a tentar agir para quebrar a fé das pessoas. Então, Exatamente. através do conhecimento, assim como ele fez, né?
iludiu lá a Eva para obter o conhecimento do mal, ele vai disseminando esses conhecimentos, né, essas Essas filosofias, né? filosofias, para Tentando tentar colocar a Bíblia separar em as xeque. pessoas de Deus, né? Por exemplo, Tirar a credibilidade da Bíblia. a cientologia, ela foi instituída em 1952, ela não é uma coisa tão recente, né? Já faz bastante tempo. No Brasil, em 1994, ela foi trazida por esse pensamento do Brasil. Bom, tem um filme também que entra, vamos colocar esse filme logo de início aqui, chama Criação, filme de 2009, um filme interessante, que fala de Charles Darwin. O grande, está falando aqui da teoria da evolução, né? Foi o grande pesquisador que trouxe esse pensamento para a gente colocar, né? Para a humanidade evidenciar isso. O pensamento de que o homem evoluiu. Mas no filme, Darwin ele está tentando escrever um livro e exatamente sobre o evolucionismo, né? Mas até então ele era um cara que acreditava em Deus, ele tinha ali uma fé, né, Renato? Mas o Sim, pensamento científico dele começou a a contrapor verdade, isso. a fé dele se pôs à prova quando a filha dele morreu, a mulher dele morreu, A né? filha A morreu. filha dele morreu É, e aí ele ficou abalado com aquilo sim. e ele começou a contestar a fé, né? Por conta disso. Aí E a mulher dele parecia que chegou um momento que ela tava com mais fé que ele, né? Tava mais ligada, né? na À verdade, ela religião. meio que tentou se contrapor, né? Àquela teoria que ele estava desenvolvendo ali, Ela era contra o livro, né? Que ele estava escrevendo, né? porque era contra Deus, né? Sim, os princípios cristãos, né? Esse filme é um filme de 2009, mas mostra exatamente essa conflitância que nós estamos falando aqui sobre a questão da ciência, da fé, da ciência com a Bíblia, as questões, né, que estão escritas na palavra de Deus. Bom, é, são vários os momentos em que a ciência esbarra na fé, ou pelo menos tem que justificar, né, que a Bíblia estava correta, que é como a gente falou, contra fatos não existem argumentos. Tem uma matéria também recente que o Renato vai trazer para a gente aqui. Deixa eu ver, Renato. Foi descoberto um poço lá em Jerusalém, né? Você vai trazer pra gente. Tem que decidir. Pode trazer essa matéria para a gente, Renato. Foi o seguinte, foi descoberto um poço. Por quê? Há mais de 150 anos, a classe científica tenta descobrir um marco que era um marco divisório ali é, da parte norte de Jerusalém com a parte sul, né? Eles tentaram estabelecer ali exatamente onde, que local que fazia essa divisão. E foi encontrado um poço, tá vendo aqui a matéria da super interessante, fala o seguinte, fosso, melhor dizendo, né? Poço que protegia a realeza de Jerusalém há 3.000 anos, né, ele é encontrado. Esse fosso, ele foi feito pelo rei Salomão para proteger a cidadela ali de Davi. Era uma maneira, né, de proteger, porque o fosso ele era muito profundo. Então ela na Bíblia tem uma referência à Bíblia, você fala, tá lá em Reis, né, Renato? Sim, primeiro livro de Reis, no capítulo 11, no versículo 27. Então, assim, existia, só para vocês terem uma ideia, existia uma referência bíblica. Mas até então, os cientistas, né, até darem credibilidade para que o evento bíblico realmente escrito na Bíblia estava correto, estava certo, procedia, isso demoraram anos, né, muitos anos, para que isso viesse ser tido como algo verídico. E essa recém-descoberta desse poço é mais um dos momentos em que a gente vê, é recente esse achado, né, esse achado arqueológico aí, muito relevante, né? Ele é bem recente, e isso é um momento em que a ciência tem que admitir que realmente está escrito na Bíblia ali procede, né? É algo que foi
tangível mesmo, as pessoas daquela época evidenciaram realmente isso. Então tá ali, ó. A descoberta arqueológica que pode ter relação com histórias bíblicas foi feita do lado de um estacionamento. É como eu falei, né? Em Israel, Jerusalém ali, qualquer lugar que você escavar, você vai achar evidências bíblicas, né? Renato, agora vamos falar um pouquinho da palavra. A ciência de Deus. Deus ele é dotado de todo conhecimento, porque ele que, que trouxe tudo à vida, né? Ele, através da palavra dele, né? A gente entende que o mundo foi criado, né? Por conta da palavra. Em 7 dias, o mundo foi criado. Mas assim, a inteligência de Deus, a gente fica pensando, né? Nossa capacidade limitada, né? Nosso cérebro limitado, ele fica pensando assim, o que veio primeiro? Veio o ovo, veio a galinha, sempre tem aquelas brincadeiras, né? É, mas em relação a Deus, Deus criou tudo. Mas será que alguém criou Deus? Será que a inteligência de Deus foi dada, fornecida por alguém? Será que Deus ele sempre existiu? Nossa capacidade é difícil para entender certas coisas, né? Não é tudo que a gente vai encontrar na Bíblia, mas assim, a Bíblia fala alguma coisa, porque acabamos de falar da cientologia. A cientologia meio que equipara o homem a Deus ali, inclusive em ciência. Mas e a ciência de Deus? E a inteligência de Deus, Renato? Dá para escanear isso? A Bíblia fala alguma coisa que a gente pode dar uma pista? Bom, na Bíblia, primeiro que sim, né? Nem tudo a gente deve se basear só no conhecimento, né? A Bíblia, ela, a gente deve agir pela fé também, né? O Que desconhecido, é né? sem Mas ter lá conhecimento. em Isaías, no versículo 40, no capítulo 40, no versículo 14, diz assim: A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Então aqui tem uma indagação, né? Sim. Isaías está ali indagando, assim, se ele é o, né? Como que a gente pode, né, fazer essa indagação? Aonde que veio a sabedoria de Deus? Quem que Ninguém explica, ensinou? né? Como Acho que isso aí é parte da fé tem uma realmente, música né? que fala ninguém explica Deus também, né? Sim. O conhecimento que ele nos dá vem da palavra dele, né? Então, se na palavra dele diz que ele é o Senhor que detém todo o conhecimento, né? Então cabe a gente acreditar e buscar a ele, né? Porque a gente vê que realmente aquele que busca no Senhor, ele é capacitado, ele, né? O Senhor capacita, dá sabedoria, assim como deu a Salomão toda a sabedoria, né? O homem mais sábio Do planeta, né? Nunca houve um homem tão sim, inteligente como Salomão. Mas falando de homens, de mentes brilhantes, né? Cientistas brilhantes, inteligentíssimos, dotados de ciência pura, né? Não tem como a gente não falar de Stephen Hawking. Ele mesmo com toda aquela deficiência que implicava ali, né? Seu condicionamento ali, e não apagava o brilho daquela mente brilhante, né? Então, a gente vê a mão de Deus no processo criativo, muito na inteligência que o homem tem, né? A inteligência que o homem administra ali, a gente vê a mão de Deus através disso. Porque a gente fica pensando, né? Como que o homem é capaz de criar tantas coisas que, que a gente julga tão complexas, né? Então imagina, se a gente julga que a inteligência do homem já tem um grau elevadíssimo. Imagina a de Deus, então, né? Que foi quem instruiu o homem. Conhecimento de Deus, então, como não é. Mas por falar do nosso querido Stephen Hawking, tem um filme também que chama Teoria de Tudo, né, irmão? era um filme sobre ele Sobre a também. vida dele, né? Vamos colocar aqui. É bem interessante esse filme. Esse filme é de 2014, onde mostra ali a vida do cientista, é, um pouco da trajetória dele. É lógico que está romantizado, né?
mas o filme foi inspirado, sim, na vida do astrofísico, né? E ali mostra ele, tem até uma paixão ali, o filme se desenrola com esse viés aí, e uma inspiração, né? Sempre tem uma música inspiradora por Ah, trás de sim. uma mente Toda a brilhante, né? trajetória de como a doença, né, foi, né, se Sim, evoluindo, né? exatamente. Ele, né, na época da faculdade ali, quando ele estava estudando, foi se atrofiando, né, os membros O dele. que é interessante é que o nome, por exemplo, o nome, né? A teoria de tudo. A gente entende que a ciência sempre está querendo colocar realmente exatamente isso aí que o nome fala. A teoria, colocar teoria em tudo. Vamos pensar assim, a simplicidade que é Deus ter feito a luz, por exemplo. Faça-se a luz. Pelo poder da palavra, foi lá, o emprego da palavra, Deus conseguiu fazer a luz. Aí o cientista começa a argumentar, não, mas por que essa simplicidade? Como que os planetas, todos esses planetas foram feitos só porque Deus idealizou fazê-los dessa forma, tão simples? Então aí vamos não, vamos tentar trazer o lado científico do Big Bang, né, a grande explosão que originou o universo. Então assim, o homem sempre está querendo colocar teoria mesmo em tudo. Por isso que em muitos pontos a ciência ela é confrontada com o cristianismo. A ciência ela seria, melhor dizendo, a ciência é benéfica quando ela pega os pontos existentes que Deus fez e estuda aquilo em conhecimento, ou seja, aprimora o conhecimento. Agora, o questionamento é onde a gente vê que causa uma discórdia, né? Muitos cientistas, por exemplo, eles são ateus, né, Renato? Você que também Ah, sim, né? já foi ateu uma vez, mas você concorda comigo, Renato? Sim, Tem muito porque o disso, né? próprio conhecimento ele, né, ele embate assim, né, Ele com causa a uma fé, soberba, né? né? Com a fé, assim, porque a pessoa que está ali buscando no estudo, no conhecimento, ele quer coisas palpáveis, né? Exatamente. O cientista ele trabalha muito com dados específicos, né? Amostras, Cálculos, né? cálculos, então são coisas que você tem que ter ali comprovação, né? Sim, Não que porque aconteceu, né? Assim, eles exatamente. querem coisas palpáveis, né? Que possam ser explicadas. Então, essas pessoas elas não lidam muito bem com o inexplicável, né? É E uma logística pura, né? nem tudo precisa ter explicação, né? A gente tem que simplesmente acreditar que Sim. Olha, fatos comprobatórios também. Tem uma matéria muito interessante aí também, Renato, que fala sobre uma descoberta em Jerusalém, é, que fala das muralhas, né, uma parte da muralha ali de Jerusalém, que os cientistas têm uma referência bíblica também, mas eles conseguiram fazer uma descoberta recente que mostra que a Bíblia estava certa em relação à construção ali o período que foi feito essa parte da muralha ali de Jerusalém. Muito interessante, o Renato vai trazer para a gente essa matéria, mas também é mais um momento em que a ciência ela começa ela tem que dar a mão à palmatória, falar assim, olha, realmente ah, as inscrições bíblicas estavam corretas. Por exemplo, essa matéria, ela, ela da Olhar Digital fala o seguinte: eventos em Jerusalém descritos na Bíblia são confirmados em investigações. A datação por radiocarbono descobriu que a construção de uma parte da muralha de Jerusalém se deu conforme descrito na Bíblia. Tem uma referência bíblica também aí. Tudo é assim, né? A ciência pega aquele ponto de partida, eles falam assim: bom, aqui tem a fumaça. Onde a fumaça tem fogo. Vamos tentar ver se realmente isso procede, né? E aí eles começam a. Então, como sempre tem alguma coisa que é descoberta em Jerusalém,
eles querem fazer com que aquilo se tenha uma relação com a Bíblia. E é onde eles com certeza veem que existe uma relação, né, muito coerente com o que está escrito com as escrituras sagradas. Olha lá, os estudos descobriram que parte da muralha foi construída durante o reinado de Uzias, após um terremoto que acometeu a região, como é descrito na Bíblia. Anteriormente, os especialistas acreditavam que ela havia sido construída por seu bisneto Ezequias durante seu reinado entre os séculos 7 e 8. Então, assim, a ciência tinha um pensamento Antes de Cristo, né? né? Exatamente. Eles tinham um pensamento, mas esse pensamento caiu por terra diante da descoberta científica, isso com base de investigação, né? Então também é mais um momento aí recente, essa matéria é bem recente também, em que a ciência também tem que ali dar o mérito devido às escrituras sagradas. E também saiu uma pesquisa bem recente, Renato, que você já pode, já que você está preparado aí, você já vai trazer para nós aqui, que fala o seguinte: as pessoas que leem a Bíblia, mas isso foi uma pesquisa científica, tá? Foi feito por cientistas também. Então eles pegaram o quê? Pessoas que têm o hábito de ler as escrituras sagradas regradamente ali, se não me engano, 3 a 4 vezes por semana, Renato? 4 vezes por semana. 4 vezes por semana, uma pessoa que tem um hábito de ler as escrituras 4 vezes por semana. Cristãos, tá? A pesquisa foi feita com cristãos. Porque se a pessoa, difícil uma pessoa que não é cristão ler a Bíblia mais 4 Exatamente. vezes por semana. Mas vamos lá. Há também entre os cristãos aqueles que não têm o hábito, essa assiduidade de ler a Bíblia 4 vezes por semana. Então, a pesquisa científica, ela descobriu o que acontecia com esses cérebros, tá? Esses cristãos que tinham o hábito e os que não tinham esse hábito. Se eles eram propensos a algumas coisas, e se alguns eram menos propensos a outras coisas. Então vamos ver a pesquisa. Saiu na Gospel Prime, né? Fala o seguinte: pesquisa científica revela efeitos positivos na leitura da Bíblia, né? Esse estudo científico demonstra que a leitura da Bíblia é fundamental na vida de um cristão. Tem como aí aparece uma Bíbliazinha ali e tal. Aí fala lá, ó, o seguinte: Centro de Engajamento com a Bíblia, né? O CBE conduziu uma pesquisa científica para analisar a diferença entre pessoas que leem a Bíblia 4 dias por semana e aquelas que não fazem. Qual que foi a constatação desta pesquisa? Ela buscou verificar os efeitos benéficos da leitura da Bíblia por meio de dados científicos. E no estudo foi constatado que cristãos que se envolvem com as escrituras, na maioria dos dias da semana, eles têm menor probabilidade de participar de determinados comportamentos como embriaguez. Está escrito ali, ó, 57% menos probabilidade. Né? Relações sexuais fora do casamento, 68% menos probabilidade para aqueles que têm o costume de ler a palavra de Deus com mais ênfase, mais dias na semana. Do mesmo modo, o estudo apontou que aqueles cristãos que engajam com as escrituras sagradas têm 61% menos probabilidade de consumir pornografia. Os que estão ali lendo a palavra, tá? E 75% menos de probabilidade de participar de jogos de azar. Então, 57% menos probabilidade de praticar qualquer um desses hábitos. Os outros, então, ficaram mais propensos. Alguma coisa acontece no cérebro das pessoas, então. Né? A pesquisa, ela conclui... Até por uma questão de hábito, pelo né? lado científico. Se você está ali dispondo um tempo para ler a Bíblia, você está destinando o seu tempo para ler a Bíblia. Você não vai ter tempo para fazer todas essas outras coisas. Mas você está condicionando o seu cérebro em coisas boas. Sim, com certeza. Hábitos bons, benéficos para sua mente. A grande questão ali é que quando você está lendo a Bíblia, você está falando diretamente com Deus ali, né? É a mesma coisa que você está conversando com Ele. Você Sim. está ouvindo a palavra dele. Te né? faz lembrar, né?
conversando ali, porque o que está escrito é a palavra de Deus, né? Como se ele estivesse falando ao É, seu eu ouvido. acredito que te faz lembrar da palavra e também lembrar de, do que você era, né? Da sua velha criatura. Então você não é uma coisa que você não quer que ela volte à vida. Então Ah, você, existe eu acredito que a um pesquisa é confrontamento, muito, né? A palavra nos confronta, a né? pesquisa aqui é coerente. Mostra o quão pecadores nós somos e o quanto a gente é, né, falho e que a gente precisa da misericórdia de Deus para conseguir alguma coisa realmente, né? E sem isso, não somos nada, né? Agora, Renato, falando de conflitos internos, eu queria falar sobre o filme Oppenheimer, que é muito interessante. Oppenheimer, ele é um filme do Christopher Nolan, grande diretor. Temos lá Matt Damon, temos lá o Robert Downey Jr., celebridades participando desse filme de 2023. Mas esse filme fala sobre o homem que construiu a bomba, a primeira bomba, né, atômica. E ele, no decorrer desse processo de construção da bomba, ele tem ali um conflito interno, um conflito ético sobre qual propósito ele estaria fazendo aquilo, né? Sobre a que pena esse avanço científico dele seria engajado por muitos, com que propósito? Ou seja, a custa de vidas, de milhões de vidas de pessoas. Então chega um momento do filme que ele entra. É muito interessante esse filme. Esse filme foi ganhador de alguns Oscars também, né, Renato? Ah, ele bancou ali E é interessante o protagonista desse a filme, Barbie, né? desbancou a Barbie, o filme da Sim, Barbie, né? era um grande, né, Mas a Barbie estava concorrendo com desafio. esse filme? Sim, tava concorrendo. Aí é Davi e Golias, pô. Bom, Sim, foi uma grande esse camarada, destaque aí, ele não né? foi um ator que fez um filme da Marvel também, Renato? Ele fez o. Ah, esse ator eu gosto muito dele por conta da série do Peaky Blinders. Ele é o. Esqueci o nome, John, Nome do personagem? personagem do Peaky Blinders. Depois você põe na É edição uma pra gente. série sensacional aí, né? De gangsters ali, ingleses ali, Mas eu né? acho que ele fez o Visão também, o Visão da Marvel. Não, Não? esse quem fez o Visão da Marvel foi o cara que fez o filme Ah, da criação lá, da criação? Ah, tá. Tô ele que confundindo fez aqui. o Visão do Marvel. Esse cara aí, ele fez o Peaky Blinders aí, que tem muitos memes dele também, falando, né? Peaky Blinders aí tem um estilo meio gangster assim, né? Então tem muitos Interessante. memes sobre essa série aí. Mas sabe o que que é legal, Renato? Eu acho que isso, essa questão do homem chegar no limite em que ele fala assim, bom, eu reconheço que a minha capacidade, né, ela não é nada diante da capacidade de Deus. A minha mente, ela é muito limitada diante da mente de Deus. Poucas pessoas têm essa humildade de reconhecer isso, né? Diante de uma descoberta brilhante, porque quando o camarada faz uma descoberta brilhante, ele meio que fica perplexo, ele entra em perplexidade e entra num processo em que de exaltação, assim. Eu acho que ele começa a se auto-idolatrar pelo feito, pela descoberta, dar um mérito maior do que ele deveria ter e tirar o mérito de Deus, que o dotou de toda a inteligência e ciência. Aproveitando isso, Renato, eu queria que você explicasse para a gente, de acordo com as escrituras sagradas, a inteligência, a ciência do homem. Né? A gente sabe que Deus dotou o homem de ciência, de inteligência maior entre todos os seres, né? Para governar, para ter domínio sobre tudo e todos. Né? Mas há algum versículo bíblico que a gente pode entender melhor a raiz, né? A essência da ciência do homem, de onde poderia proceder isso.
e que realmente nos mostra que Deus colocou ali a ciência no homem, né? Tem Ah, algum versículo que você pode tem tentar lá em Provérbios a contextualizar com a gente gente? tem. Mas vale lembrar que, assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, a nossa criatividade, ela vem exatamente disso, né? Porque nós somos imagem e Parte semelhança de Deus também, do né? Criador, né? Temos Então, particularidades, inclusive, sim, mas nunca podemos se comparar a Deus. sim, é Ele que nos capacita, né? Exatamente. Então, lá em Provérbios, Provérbios escrito por Salomão, que também foi um homem no dotado capítulo de muita 16, ciência, né? no versículo do 21 ao 24, diz assim: O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aquele que o tem, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura aos ossos. Bem interessante a palavra, né? Escrito, Isso, diga-se de passagem, pelo homem mais sábio do mundo, foi Salomão, né? Ou se a gente puder dizer aqui, por que não dizer, o homem que na época era dotado de toda a ciência. Muitas pessoas vinham de todas as partes para poder conversar com Salomão e pedir conselhos. vale lembrar que a palavra diz que, né, aqui a gente vê que fala do coração do homem, né, e do que ele, né, as palavras que ele usa, que saem da sua boca. Sim, E a palavra diz também, né, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o que que a gente tem guardado no nosso coração? É isso, é daí que vem, né, as fontes de tudo, né? o Da sabedoria, conhecimento, né? né? Vamos dizer, Sim, se eu me preencho das coisas de Deus, né, aí esse conhecimento, né, vai se, né, trazer, como diz, né, a instrução, né, traz, né, o insensato recebe o castigo, né? Então, é aí que o conhecimento vai te trazer para o lado bom, né? Não vai como na questão da bomba, né? Uma coisa que é usada, né? Um conhecimento que é usado de forma sim. equivocada, acaba trazendo juízo, acaba trazendo castigo. É, Então é importante, né? é bem Como interessante diz isso. a matéria da gente ler a Bíblia, então acrescentar ao nosso conhecimento aquilo que já foi nos dado por natureza, pela criação, né? Para conseguirmos dar um direcionamento correto para aquele conhecimento que a gente tem. E cada vez se instruir mais, né? Porque conhecimento sem sabedoria, né? Também não leva a lugar nenhum, né? Não Verdade. adianta você só ter conhecimento e não saber usar ele para nada. Então é uma questão, né, de você de saber pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Bom, concluindo, a ciência, ela é benéfica, sim, quando ela não se contrapõe aos pensamentos que estão contidos nas escrituras. Porque a gente que é cristão, tudo vai da fonte, né? Por exemplo, a gente acredita fielmente que o que está contido na Bíblia foram profecias que tiveram inspirações divinas. Porque foram escritas por homens inspirados por Deus. Então a gente não tem questionamento com o que está escrito na palavra de Deus. O cristão não pode oscilar como a folha ao vento. Ele tem que ter um pensamento e ser reto, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então, se você que é cristão e mesmo sendo cristão você contradiz o que está escrito na palavra de Deus, você vai ter que rever, né, a sua fé, porque a fé não pode oscilar. Então, por que que a gente diz que a ciência ela é benéfica desde que ela não se contraponha aos pensamentos das escrituras? Se ela é uma ciência que estuda as evidências
bíblicas e traz mais esclarecimento, não de uma maneira contraditória, mas de uma maneira complementativa, aí a ciência é benéfica. Sim. E é o que nós estamos vendo recentemente acontecendo com muita frequência, a questão da ciência se esbarrar com a fé, a ciência esbarrando com questões evidentes que estavam relacionadas na palavra de Deus. O grande ponto aí, né, que eu entendo é que assim, a ciência ela vem exatamente para complementar, para exaltar o nome de Deus. Ou pelo Pra menos deveria, né? Então, como diz a palavra, né, façam tudo para a glória de Deus. Então, Sim. se a gente vai estudar, né, vai buscar o conhecimento, utilizar da ciência, que seja para a glória de Deus, para glorificar o nome dele. Que acho que é esse o grande propósito, né? É nós glorificarmos e Exatamente. adorarmos a Deus, né? Que a Então, ciência não venha causar divisão, mas união. Findamos então por aqui, Renato. Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem aí, uma viagem científica aí, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, comentem aí, deixem as suas críticas, sugestão, reclamação, pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado. Então, compartilhe, curta, se inscreva no canal, né? Não esqueça aí quem chegou até o final, vai ter uma musiquinha de encerramento aí, uma musiquinha científica, né? Vamos ver o que vai sair aí, né? E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos, É isso aí, sermos pessoal. É éticos, sermos fiquem com éticos. Deus e Até até a breve. próxima. Fiquem com Deus.